Olá, queridos alunos, vamos lá. Uma das primeiras videoaulas que eu não estou mais usando aparelho, finalmente tirei. Então, galerinha, a prof está fazendo umas videoaulas, vai ser essa e mais uma, sobre alguns cálculos químicos básicos. Então, nessa videoaula, nós vamos comentar sobre massa atômica, que aparece na tabela periódica, vamos trabalhar com massa molecular e massa molar. Os três cálculos são simples de compreensão e depois a gente vai ter uns exercícios para poder treinar em cada slide, para poder fixar bem o assunto. Depois que você assistir essa videoaula, você vai para outra videoaula, que vai ser sobre grandezas químicas, que a gente aí vai trabalhar com mol, número de Avogadro e volume da CNTB. Então, para começar, vamos aqui compartilhar a nossa videoaula sobre massas. Por que esse assunto é importante e a compreensão dele? Simples, porque a gente precisa fazer as reações químicas em laboratório. E a gente não pode colocar qualquer quantidade, a gente tem que colocar as quantidades nas concentrações corretas, para a gente não poder ter nenhum problema em laboratório em reação química. Então, as medidas elas são importantes. E a gente teve vários cientistas, Dalton, Lavoisier, que nos ajudaram, Lusác, Proust, que nos ajudaram a fixar. No segundo ano, vocês vão se aprofundar um pouquinho mais sobre eles. Deixa eu me organizar aqui para a gente poder começar essa videoaula. Deixa eu aqui arrumar aqui as posições para não atrapalhar. A Pro, eu gosto de usar aqui esse aplicativo pela dinâmica que eu tenho com os slides. E porque ainda continua aparecendo meu rosto. Mas conforme eu vou avançando, eu vou melhorando. Deixa aqui, só para poder não ter dúvida nenhuma que foi. Então, bora lá. Tabela periódica, você é obrigado a decorar? Não, você não é obrigado a decorar. Na verdade, ela é uma ferramenta de consulta, que quando você estiver fazendo seu exercício, sua atividade, você vai lá na tabela periódica e pega todo o seu mapa de estudo resumido. É o melhor mapa mental que existe a nossa tabela periódica, porque tudo que a gente precisa saber do átomo está lá para poder consultar. Nas provas que vocês forem enfrentar, inclusive as minhas, vocês são obrigados a decorar o número da massa? Não. A massa sempre é dada em questão. Vocês têm que saber trabalhar com essas informações, que esse é o objetivo da nossa videoaula. Aqui, observando a nossa tabela, a gente pode ver aqui, ó, o bromo, seu número atômico 35, ó, coloca aqui, ó, 35, número atômico, e a gente também 904 unidades. Ah, professor, por que normalmente é quebrado? Ah, porque normalmente também pode ter os isótopos que podem quebrar o valor das nossas massas. E também tem a parte dos elétrons, mas normalmente essa massa é uma variação, é a massa do átomo. E nas questões, trabalhem com ela arredondada. Você só não vai trabalhar com esse valor arredondado se porventura for pedido para você fazer o cálculo da massa atômica, tá? Aí não vai ter como. Você não vai poder trabalhar com ele arredondado, não. Então, vamos aqui analisar propriedade por propriedade de cada um. Então, eu tenho massa atômica, que é o que está na tabela periódica. Eu tenho massa molecular, que é a massa da molécula. E eu tenho a massa molar, que é a massa do mol. Tem três tipos de massa. Vamos compreender uma por uma. Aqui eu já falei, massa presente na tabela periódica. Massa da molécula química, massa do mol químico. Deixa eu subir aqui só para poder aqui colocar. Só para a gente não se perder. E massa molar. Como é que a gente vai fazer cada uma delas? A gente arredonda o valor quando a gente trabalha com a massa do átomo. Mas, se você a questão quiser o valor exato ou o valor dos seus isótopos, aí a gente tem que colocar número quebrado mesmo. Mas trabalha normalmente com o número depois da vírgula. Qual a unidade de medida dela? Unidade atômica. Massa molecular. Como é que a gente faz ela? Multiplicamos a massa de átomos iguais e somamos a massa de átomos diferentes. Como assim, Pro? Se eu tenho aqui, ó, o metano, a massa do carbono é 12, daí eu vou somar, só tem um átomo, ó, 1 vezes 12 é 12, e eu vou pegar aqui e vou fazer com hidrogênio. Como eu tenho 4 átomos de hidrogênio, eu preciso multiplicar, vai dar 12 mais 4, isso aqui vai ser 16. 16 o quê? 16 unidades, porque massa molecular, a unidade de medida é 16 U, unidades atômicas. Massa molar é a massa de um mol, que é uma unidade de medida. Se você está enxergando molécula, você também está enxergando mol na reação química.
Só como é que a gente diferencia se o cálculo ele é o mesmo? Nós diferenciamos pela unidade. Massa molar, nós colocamos grama ou gramas por mol. Depende da questão. Sabe, por exemplo, a perguntar quantos gramas tem 3 mols de metano? Aí a resposta é grama. Você não vai colocar grama por mol. Grama por mol você coloca quando a gente está uma molécula e pede a massa molar. Então você fala, para cada mol, para cada molécula, você tem tantas gramas. Daí você coloca gramas por mol. Só nesses casos. Então você pode utilizar. Os únicos que utilizam U é massa atômica e massa molecular. Massa do mol é gramas. Ah, aqui, ó, importante. Como o cálculo desses dois são iguais, como é que a gente calcula da massa atômica? A gente pega a massa que a gente dos seus isótopos, vezes a sua porcentagem. Se ele tiver 2, você faz 2, dividido por 100%. A soma das porcentagens tem que estar 100. Isso é importante, porque às vezes ele repete outras formas. A gente vai trabalhar 2 contas sobre isso para a gente poder fixar tranquilamente esse assunto sem dúvida nenhuma. Vamos aqui passar. Pronto, vamos aqui. Dois isótopos, vamos treinar, que é massa atômica. Dois isótopos, lembra que isótopos é o mesmo elemento químico que tem massas diferentes. Qual é a massa que está na tabela periódica? A massa que vai predominar. Mais relevantes do potássio apresentam massas 39 e 41, com abundância 93,3 e 6,7. Determine a massa atômica, é a soma dos meus isótopos 100, é possível calcular. Vamos aqui, ó. A minha massa vai ser, qual que foi o primeiro que ele me deu? Tem massas 39. 39. Qual a sua porcentagem? Com abundância, ele colocou na mesma ordem. 93,3. Você pode até anular as porcentagens, tá? Por que você divide por 100 para tirar a porcentagem depois? Mais a segunda massa. 41 vezes 6,7. Sua porcentagem e divide por 100. Agora é só calcular. Deixa eu tentar dar uma reduzida. Eu ampliei e agora não estou conseguindo. Pronto, reduzi aqui. Deixa eu me colocar para cá. Então vamos lá. Vamos fazer a minha conta do rascunho. Vou colocar aqui. Sempre é importante você ter um cantinho do rascunho. Ah, professor, por que você não vai usar calculadora? Vestibular tem calculadora? Não. Então, não use calculadora. 9 vezes 29, sobe 2. 9 vezes 9, 81. Com 2, 83. Isso aqui também vai estimulando os cálculos, né? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 7, 18, sobe 1. 14 com 9 dá 13, sobe 1. Aqui vai dar 9 com 7, vai dar 16, sobe 1. Isso aqui vai dar 3. Se tem um número depois dessa vírgula, aqui também tem que ter um número depois dessa vírgula. Então, já descobri meu primeiro. 39,7. Mais a outra massa. Vamos calcular outra. 41 vezes 6,7. Mais 6. 6 vezes 4, 24. Vai ficar 7, 14, sobe 1. 7 novo, 2. Eu tenho um número depois da vírgula aqui eu também tenho que ter um número depois da vírgula. Vou colocar aqui minha vírgula. Bem grande. Dividido por 100. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dois números e somar. Colocando vírgula embaixo de vírgula para não somar errado, né? Matemática básica. 7 vezes 7, 14. Sobe 1. 9 com 14 dá 13. Sobe 1. 1 mais 3, 4 mais 7, 11. Sobe 1. 1 mais 6, 7 mais 2 vai dar 9. 3. E a vírgula. Então, isso aqui, vírgula 4 dividido por 100. Aqui eu vou cortar o 100 e aqui a vírgula estava aqui, vou andar 2 casas. Vai dar 39. Coloque grama. Grama é só para massa molar. Então aqui é só isso que eu vou colocar. Unidades atômicas, que é a letra U. Pronto. Cálculo acabou. Vamos seguir no outro. Aqui aumentar, aqui fico reduzindo, minha imagem fica estranha. Pronto. Parecendo o Edward brilhando. Vamos seguir. Olha esse aqui da massa atômica. Um elemento X tem massa atômica, que aqui a gente está me falando que a massa atômica dele é 63,5 e apresenta dois isótopos. O primeiro, 65, isótopo 1, isótopo 2. E ele quer saber a abundância. A abundância é o quê? A porcentagem.
desse aqui. Nossa, professora, complicou. Complicou não, vamos escrever a fórmula. Então, a massa que ele já me deu, 63,5, é igual à massa dos seus isótopos vezes a porcentagem. Então, o primeiro é 63. Qual a porcentagem de 63? Não sei. Então, vou colocar X. A massa do segundo, 65. Qual a sua porcentagem? Também não sei. Posso colocar X? Não, porque não é a mesma do outro. Então, vou colocar aqui, ó, Y. Dividido por 100. Eita! Que agora tem duas incógnitas. Como é que eu faço? Simples. A soma das porcentagens tem que estar 100. Então, o que você vai fazer? Vai colocar em sistema. Qual que ele quer saber? Ele quer saber essa aqui, a massa do 63 em porcentagem. Então, quem que eu tenho que descobrir? Eu tenho que descobrir X. Então, vamos isolar o X. X é igual... Ah, eu preciso descobrir o X. Vamos lá. Se eu colocar aqui, eu vou descobrir o Y. Vamos fazer o contrário. Deixa eu apagar. Apagou. Continuar aqui. Y é igual a 100 menos X. Porque assim, onde tiver Y, eu coloco essa informação aqui. É porque eu preciso descobrir o X. É igual a 63x mais 65 vezes. Em lugar do Y, eu coloco 100 menos X. Esse 100 eu subo para cá, então vai dar 6.350 é igual a 63x mais 65, 6.500 menos 65x. Vou arrumar isso aqui, tá? O x, vou passar, vamos lá, dar uma arrumada nessas informações. Tá aqui, ó, 63.500 menos 6.500 é igual a menos 2x. Aqui vai estar um número negativo também, vai dar 150. Concorda? Se eu subtrair 350 de 500, tá? 150 é igual a menos 2x. Os números negativos, 150 dividido por 2. Isso aqui vai dar 75%, é a sua abundância. Pronto. Descobrimos tranquilamente e foi. Então, ele pode perguntar das duas formas quando trabalhar uma questão dessa em vestibular de massa atômica. Ou ele vai te dar a porcentagem para você poder calcular e chegar na massa atômica, ou ele vai te dar a massa atômica e vai pedir a porcentagem dos seus isótopos. Para você descobrir a porcentagem dos seus isótopos, é só fazer esse raciocínio, que x mais y tem que estar 100. Coloca em sistema, daí você descobre. Vamos aqui na próxima. O ácido oxalato é utilizado para tirar manchas de ferrugem em tecidos. A massa molecular, vamos lá. Se ele quer saber a massa molecular, a resposta tem que ser U e não grama, tá? Se cair uma questão dessa no vestibular do Enem, é isso que você tem que tomar cuidado, as unidades, para não colocar unidade errada. Então vamos lá. Aqui ele já está a massa, como eu já disse. Você não é obrigado a decorar, a questão vai te fornecer. Vamos calcular. Aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Qual que é a massa do hidrogênio? 1. Mais 2 de carbono, qual que é a massa do carbono? Eu tenho 4 oxigênios e multiplico pela sua massa, que é 16. Elementos diferentes eu somo, e quando eu repito o mesmo elemento, eu multiplico sua massa pelo número de repetição. Então, aqui vai dar 12 mais 24 mais 64. 64 com 24 dá 88, 88 com 2 vai dar 90. 90 o quê? Unidades. E acabou a conta. Tranquilo, gente. Você tem que saber reconhecer o quê? O número pequeno, ele sempre se refere ao átomo anterior. O número pequeno, ele sempre vai se referir ao átomo anterior. Vocês já passaram por balanceamento químico, onde vocês ficavam tentando ver a quantidade de átomos. É um treino, gente, é uma visão, é uma nova linguagem. Aqui, ó, outra questão. É a mesma coisa, você quer saber a massa de cada um. Então, você reescreve aqui bem grande, para não ter dúvida. E aqui é o outro que está pedindo. Esse aqui, a gente... Não, a gente não calculou, pensei que eu tinha calculado. Vamos lá, carbono eu tenho 12, 12 vezes 12, 2 vezes 12, que é a sua massa. Mais hidrogênio, 5 mais 1, eu tenho 6. Então, vai ser 6 vezes 1, então é 1 vezes 16. Então, aqui vai dar 24 mais 6 mais 16. 24 com 16 unidades. Ele quer massa molecular, então é unidades. Aqui é a mesma coisa. 2 vezes 12, que é a sua massa, mais 6, que é a sua massa. Você precisa multiplicar esses números pela massa do elemento. Porque daí eu estou somando a massa de todos os átomos. Nada mais é do que isso.
Então, aqui ó, vai estar 24 mais 4 mais 32. Eita, 32. 32 mais 4 dá 36. 36 mais 4, 40. Mais 20 vai dar 60 unidades. Isso aqui estimula muito o cálculo mental, o que acaba ajudando em algumas coisas de física e matemática. A química é a matemática mais básica. Lógico, vai ter umas continhas mais difíceis, mas mais pra frente. Cada momento com o seu mal. E aqui, ó, essa questão eu peguei do livro mesmo de vocês. No livro ele não estava te dando a massa, mas nas questões de prova que vocês vão enfrentar, vão te dar a massa, como eu mostrei anteriormente. Então, a massa de hidrogênio é 1, a massa do bromo, deixa eu voltar que estava no primeiro lá, é, acho que é 80, vamos confirmar. Aqui, ó, 79,9. Então, arredondado vai dar 80. Aqui ele me deu o nitrogênio, que a massa arredondada é 14, e o oxigênio, que a massa arredondada é 16. Sempre trabalho com massa arredondada. E ele quer saber massa molar, então eu não posso colocar 1 mol, porque aqui ele está me dando 1 mol de cada uma, que é uma molécula de cada uma. Então aqui vai dar 1 mais 80, isso aqui vai dar 81 gramas para cada mol, para cada molécula que aparecer. 14 mais 3 vezes 16. Vou ter 15 mais 48. Então, vai dar 5, vai dar 53. 53 mais 10 vai dar 63. É 63 gramas por mol. Se você colocar U, você está falando uma coisa errada. A gente está trabalhando com massa molar. Massa molar, eu posso fazer a comparação em grama para fazer as medidas necessárias em laboratório. Coisa que se eu fosse usar a pé da letra massa molecular seria impossível. Não teria balança no mundo capaz de fazer essa medida. E com isso, deixa eu fechar aqui, deixa eu interromper aqui. E com isso, essa nossa videoaula terminou. Pega os exercícios do livro, refaça. A Pro também deixou um estudo dirigido que essa semana a gente vai trabalhar. Tenta fazer, não deixa para fazer em cima da hora. Esses assuntos, eles precisam ser treinados para você poder desenvolver. Então, nesses 3 pontos, a videoaula ela se encerra por aí. Um beijo e até mais. A gente vai se ver daqui a pouco na próxima videoaula.